A ciência da Terra tem prejudicado as nações, tem prejudicado as nossas crianças, tem prejudicado as mulheres. As mulheres têm mudado o seu natural, inclusive a sua natureza, aquela que se comportava como senhora, hoje passou a ser senhor. E o homem também está irreconhecível, não se conhece mais. Muitas vezes não sabemos discernir se é macho ou se é fêmea. Muitos já foram enganados, porque estão irreconhecíveis. Então tudo isso foi a ciência que mudou, que alimentou e que colocou esse maldito desejo no coração vindo de Satanás, mudando a mente das nações. Até as nossas crianças estão bastante diferentes, o qual já existe algumas brincadeiras que é chamada de roleta russa nas escolas, que as crianças brincam e na brincadeira que eles brincam já tem acontecido até gravidez, e tem nascido filhos de prostituição. Então tudo isso é a ciência, os governantes que têm tirado a dignidade e a liberdade dos vossos pais governar os seus filhos. O trabalhador, ele é digno do seu salário, mas o salário daquele que trabalha é lá embaixo, quase não dá para ele sobreviver com a família. Mas o salário do que rouba, do que engana, do que trai, do que desvia, daquele que tem ciência, que mexe com os computadores, de repente na sua conta cai 50, 100 mil, esse salário é muito grande. Então, falo comigo mesmo que trabalhei bastante. Eu não tenho diploma, eu não tenho curso, eu não tenho formação. Isso em relação a letras escolar. Mas graças eu dou ao Pai Celestial, porque a formação que eu tenho e que está no meu coração é o que Deus formou como um homem cristão para viver na terra. Mas quando ainda não era eu crente, servo de Deus, eu trabalhei em garimpo, peguei malara. Eu trabalhei em grandes capitais, o qual da minha cidade para essa capital são 3 dias com 3 noites de viagem, bastante longe. E já comi pão do lixo, já puxei carroça, morei em construção descoberta, já comi casca de banana no meio da rua por meio de falta de serviço, mas nunca ponhei a minha mão naquilo que não é meu, naquilo que eu não ganhei. Então, assim quero dizer que tenho sofrido bastante com esse tipo de trabalho e chegou à conclusão de eu sentir no meu coração de fazer algumas palavras musicais, o qual na época que ainda não conhecia o verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor Jesus, que é juízo dos vivos e dos mortos, eu fui cantor e compositor também. Tocava violão, tocava guitarra, tocava numa banda, tocava sanfona. Então, fui um profissional na música. E me veio essas palavras para mim, escrever, e até cheguei gravar essas músicas, o qual não vou cantar, mas vou dizer as palavras que eu fiz. Por muito ter sofrido, por muito ter andado, por muito ter trabalhado, o qual no Nordeste, eu trabalhava o dia desmatando matas com foices e machado, o qual eu batia em alguma árvore grossa, que o pedaço da foice voava lá fora, longe. A minha comida era
às vezes um feijão escoteiro ou com um pouquinho de farinha. A minha carne é se pegasse um preá. O preá é aquele animalzinho que é semelhante ao rabudo, semelhante ao rato, para quem não conhece. Porque eu não tinha condição de comprar 1 quilo de carne, ou que seja meio ou 1/4. Então muito sofrimento, mas graças eu dou, Pai Celestial, porque tenho o meu nome, nome de homem, nome de cidadão, exemplo de pai de família, de chefe de família. Esse exemplo Deus colocou dentro de mim. Então, após eu ter sofrido bastante, passado por essas consequências, o qual me chegou uma época que eu comprei uma propriedade que não era cercada, que não tinha roça, só em mata, e eu comprei a prazo para mim pagar com 1 ano após a safra do feijão, do milho ou da melancia. E ali eu desmatei, eu trabalhava o dia inteiro desmatando com foice, cortando as árvores, os paus, desmatando as matas, cortando como no lugar de um trator. E à noite o que eu fazia? Eu fazia uma fogueira muito alta com lenha, e ali eu cavava os buracos na terra e colocava as estacas, ou que seja, eu cercava a roça à noite. O dia eu desmatava, tirava as madeiras, à noite eu cercava. Eu trabalhava até 5 da manhã. Assim, eu não tinha paradeiro durante o dia e nem também à noite. Muitas vezes eu amava a minha esposa aonde eu estava trabalhando, porque praticamente quase em casa eu não ficava. Só para se ter uma ideia o que se passa nessa terra e qual experiência é que um pai de família, um chefe de família tem. Aonde hoje ninguém quer mais sofrer, levar sol, né? Ninguém quer sentir calor. Hoje está tudo diferente. Não pode sujar as unhas dos pés. É isso. Hoje a coisa está mudada. O homem mudou o seu natural. Ele está irreconhecível. Ninguém se conhece mais. Alguns homens. E as mulheres também mudaram os seus naturais. Aquela que era senhora de casa, hoje passou-se senhor. Aquela que era mulher, a sua natureza mudou para ser o varão. Tudo isso vem por determinação de Satanás. Vem da parte dos governantes e que não tem nada com Deus sobre esse assunto, aonde o Senhor Jesus disse que o homem é a cabeça da mulher. E não permito que a mulher use de autoridade para com o marido, mas que permaneça em silêncio, calada. Se ela quer aprender algumas coisas na igreja, ela indo para sua casa interrogais, perguntais ao seu marido sobre o que ouviu, o que escutou na igreja, e ele vai nos ensinar. Porque o homem não veio por causa da mulher. Adão foi feito pelo poder de Deus, foi massado barro, misturado com água e foi feito Adão como uma estátua. Deus soprou nas narinas de Adão e ele levantou-se da terra. Mas já a mulher, ela deve uma grande benevolência ao homem, porque Deus fez Eva da costela de Adão. Então, para terminar esse assunto, por muito eu ter enfrentado essas consequências, eu pensei, vou fazer uma música. Na época, eu cantor, compositor, seresteiro e tocava guitarra, violão e sanfona e fazia bastante show. E o que acontece? Eu fiz uma música resmoendo o que eu ouvia, o que eu passava e que via muitas pessoas que com facilidade adquiria as suas coisas, ou que seja filho de papai, ou aquele que roubava, que enganava, que traía. Ele andava em suas motos novas, seus carros novos, e eu digo de coração, eu andava numa jumenta, uma jumenta,
Eu andava numa jumenta, numa sela toda rasgada, as cabeçadas toda fabricada de cordão. Então era assim que eu enfrentava. E fui muito feliz, e agora é que sou feliz. Para mim é uma honra falar desse tempo, dos momentos que passei, porque tenho certeza que aconteceu na minha vida semelhantemente o que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Ele mandou em busca de um jumentinho, filho de animal de carga, e montou naquele jumento qual ninguém nunca tinha montado, e entrou em Jerusalém montado no jumento, filho de animal de carga, para cumprir o que Ele mesmo disse: bem-aventurados pobres de espírito, aquele que é pobre e que tem só um espírito, que é o Espírito de Deus. Então, nessa época, eu fiz uma música que aqui no momento eu não vou cantar, mas vou e dizer a letra da música como eu fiz. Eu fiz mais ou menos assim: o trabalho não enrica e vida boa é de ladrão, pois ele tem o seu carro de praça, mora só em capital, pois sua casa é uma mansão. Eu trabalhei tanto na vida, fiz o máximo impossível que não posso esquecer. Eu trabalhei na cidade e também de empregado, nunca fiz o que comer. E é por isso que eu falo assim, mesmo que eu não vou roubar, mas não sou contra ladrão. Pois eu não quero roubar carro e nem morar em capital, mas roubo o seu coração. Percebemos que eu fiz uma comparação que tinha uma vida boa ladrão, que com facilidade ele adquiria, Mas eu introduzi que eu não queria roubar carro e nem morar em capital, mas queria roubar o coração, de alguém, conquistar o coração de alguém para me amar. E isso eu consegui. Fui um rapaz querido, fui um rapaz amante e desfrutei bastante a minha vida. Hoje eu sou feliz, muito e muito mais, porque no tempo que eu andava aproveitando na carne, na minha juventude, eu fui muito feliz. Tenho muita história. Felizes, alegre, as que são tristes, para mim as que foram felizes e alegres supera os momentos de tristeza. Mas hoje não podemos nem comparar. Hoje servimos o Senhor, somos crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela vida e pela morte. E tenho orgulho de dizer que sou servo do Deus Altíssimo. Não abro mão do Senhor Jesus de forma nenhuma, e com Ele eu vou viver, e com Ele vou permanecer, em nome do Senhor Jesus, pela sua palavra nessa vida, e quero, quando passar dessa vida, morar eternamente com o Senhor Jesus, na sua glória.